E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para analisar o pós-jogo do Grenal, a vitória do Inter por 1-0, mas a desclassificação, né, não conseguiu chegar na final do Campeonato Gaúcho. O primeiro jogo tinha perdido por 3-0, onde foi um jogo bem ruim, não teve nenhuma produtividade ofensiva, e não foi muito diferente desse jogo, né? Teve 1-0 com um golaço do Tyson de falta. Foi um golaço mesmo do Tyson, mas pouca produtividade, né? Pouco volume ofensivo. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que eu analisei do jogo, e também colocar aqui mostrar no campinho tático por que o Inter não conseguiu ter essa superioridade que teve no primeiro Grenal do ano, onde o Inter conseguiu ter um volume de jogo muito forte, né? Não conseguia, não deixava o Grêmio jogar. Eu vou mostrar aqui para vocês no campinho tático depois das fotos que eu vou mostrar aqui para vocês. Já vou compartilhar aqui com vocês. Na primeira foto, o Inter iniciando com 3 zagueiros e o Lisieiro sendo esse lateral esquerdo base, né? Ele jogou como lateral esquerdo na fase defensiva e como um zagueiro pelo lado esquerdo, junto com o Kaique e com o Bruno Mendes na fase ofensiva. O Gabriel e o Edenilson ficavam um pouco mais à frente, né? O Edenilson um pouquinho mais pelo lado esquerdo, David e Maurício pelo meio, com o Bustos Tyson dando amplitude, e o David e o Wesley sendo o cara dando mais profundidade na equipe. A equipe não rendeu assim. O Tyson pela esquerda não estava rendendo muito. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada, então ele fazer o corredor é muito difícil, é muito complicado. E o confronto dele com o Tonhão, ele perdeu todas. Né? Quando o Medina trocou de posição o David com o Tyson, passou o Tyson para a faixa central do campo e o David partindo da esquerda, né? Às vezes caindo para dentro, às vezes caindo para profundidade. Ele teve alguns duelos interessantes com o Rodrigues, né? Mas aí depois o David saiu machucado. Tomara que não seja nada grave. A gente vai ter um tempo aí até a Copa Sul-Americana e o Brasileirão, mas tomara que não seja nada grave com o David, para a gente ter ele à disposição nos treinos, né, desses dias que o Inter vai ter de folga aí para treinar e corrigir algumas coisas. Mas foi a estrutura que o Inter iniciou a partida, né? No decorrer do jogo, principalmente no segundo tempo, né? Eu vou mostrar para vocês também no campo. O Inter começou a jogar com 4 a 5 jogadores na base da jogada, né? Então, ao invés do Bustos dar bastante amplitude, quem dava amplitude era o Maurício, e o Bustos ele recuava um pouco mais para fazer uma saída mais sustentada, uma saída com mais jogadores. Mas não faz sentido isso, porque a gente vê, até nessa imagem aqui, que a primeira pressão, o primeiro jogador que vai marcar os jogadores do Inter é o Diego Souza, e é só ele. Né? Então, não precisava ter esses 3 jogadores do Inter, né? Tu perdia volume ofensivo no último terço, que era onde o Inter até conseguia chegar, mas não tinha jogadores naquele setor, porque tinha muita gente construindo. Né? A grande jogada do primeiro tempo do Inter foi uma jogada do Bustos com o Maurício, né? Ele faz uma tabela, Maurício e Bustos vêm se entendendo bem nesse início de trajetória do Bustos no Inter, e o David, ele cabeceia uma grande defesa do Breno. Se tivesse feito o gol, o David, acredito que o Inter conseguiria ter feito o segundo gol, né? E aí botaria um fogo no jogo. 9 minutos só do primeiro tempo, muito cedo. Se saísse o gol, o jogo seria muito diferente do que foi. E aí aqui também o erro que aconteceu na maioria das vezes, e que fez com que o Grêmio conseguisse ter chances perigosas. O Inter não reagia, né? O Inter ele não fazia pressão pós-perda, que fez durante muitos jogos com o Medina, ele não executou. Aqui a gente vê o Gabriel tendo a opção de saltar, né? De andar para frente e tentar pressionar o jogador do Grêmio que vai receber a bola.
A gente está vendo que a bola nem aparece aqui no lance, a bola tá lá no alto. O Gabriel tinha a opção de, de andar para frente e marcar, né, pressionar esse jogador para evitar que o Grêmio progredisse em campo, mas ele opta por recuar para fazer a equipe do Inter se reestruturar defensivamente, mas não tinha isso, porque a transição também era ruim, né? A transição defensiva do Inter era ruim, e aí o jogador do Grêmio tinha um espaço gigante, um campo gigante para conseguir progredir no campo, e aí os jogadores do Grêmio, principalmente o Elis, tinha muita velocidade, né, junto com o Campas também, o Grêmio chegou com muito perigo e poderia até ter saído na frente no placar, né? Então, essa pressão aqui, que na minha visão, um dos únicos que fez bem foi o Kaique, que está aqui marcando o Diego Souza. Diego Souza perdeu quase todas para o Kaique, ele foi muito bem nessa marcação-pressão, né? O Inter perde a bola e busca pressionar. Quase nenhum jogador do Inter fez isso, mas o Kaique ele executou muito bem essa função dele. A gente vê aqui já no segundo tempo a construção com 4 jogadores, né? Aqui o Lisieiro, o Kaique, o Bruno Mendes e o Bustos mais atrás, né? Deixando agora o Caio Vidal, né? Dando amplitude. O Edenilson ele se projetava um pouquinho mais à frente, o Gabriel ficava como um primeiro homem. E tinha bastante troca de posição entre Tyson e Maurício, né? Mas muitos deles nenhum dos dois conseguiu aproveitar bem o entre linhas e nenhum dos dois conseguiu aproveitar bem a amplitude. O Inter tinha muito jogador na construção da jogada, a gente vê aqui 5 jogadores, e antes até o Edenilson estava um pouquinho mais atrás. Quando chegava no último terço, não tinha ninguém para fazer uma tabela, para criar alguma jogada. A gente vê aqui o Grêmio com uma linha de 4 lá atrás, se não me engano aqui é o Campas, ele vai recuar um pouco mais, fecha uma linha de 5. O Grêmio às vezes defendia com quase 6 jogadores, porque o Campas e o Elias eles recuavam bastante, né? Eles voltavam bastante para marcar os jogadores do Inter. E o Inter não tinha nenhuma superioridade em quase nenhum setor do campo. O único setor que o Inter tinha superioridade era na primeira fase de construção, quando ele tinha os 3 zagueiros, né, o Lisieiro junto, ou com o Bustos se encorpando junto com o Lisieiro, Kaique e o Bruno Mendes, né? Só que o Diego Souza era o único para marcar, né? Então tu tinha 4 jogadores para construir a jogada contra um marcando. Então a construção ela acontece, mas quando tu chega aqui no terço final do campo, né, no último terço, tu tem diversos jogadores do Grêmio e 2, 3, 4 do Inter, né? Então um cálculo, né, não faz muito sentido. O Inter perde, tem inferioridade numérica, então fica muito mais fácil do Grêmio conseguir ter a bola. E quando o Grêmio recupera a bola, o Inter não faz a pressão pós-perda para recuperar, para pressionar, né, o time para fazer com que a equipe do Grêmio não jogue. A gente vê aqui o Bustos, ele vai na linha de fundo, ninguém na área, a gente vê 5, 6, 7 jogadores do Grêmio dentro da área e nenhum do Inter. Então, o Inter não conseguiu ter essa superioridade, e que é o que tanto busca o Medina, né? No Tajeres foi assim, no Nacional também, no Inter vem sendo assim, mas não conseguiu executar da melhor forma no Grenal de hoje. E aqui, a última foto é o Kaique fazendo essa pressão pós-perda, recuperando a bola no campo de ataque, numa altura muito, um setor bem alto do campo, né, numa zona alta do campo, recuperando a bola e o Inter tendo a posse novamente. Isso aos 34 do segundo tempo, mas já era para isso ter acontecido diversas vezes nos minutos anteriores, né? Mas o Inter não fez. O Inter preferiu recuar seus jogadores, né? Preferiu se recompor, reagrupar, ao invés de pressionar depois que perdesse a bola. E isso causou com que o Grêmio conseguisse progredir em bastante velocidade, né? O Inter não tinha uma transição defensiva tão forte assim, e os jogadores de velocidade de Campas e Elias, e até o Bitelo foi muito bem nisso também, fizeram com que o Grêmio conseguisse progredir e levar perigo ao gol do Inter, né? Algo que no primeiro jogo do Grenal, o Inter conseguiu executar muito bem essa pressão pós-perda, né? Recuperou bastante bola no campo adversário e não deixava o Grêmio jogar, né? Sufocava bastante o Grêmio. E era isso que o Inter poderia ter tentado, e não fez, né? Tentou isso mais no final do jogo, naquele abafa, que não foi tanto um abafa assim, né?
mas essas são as imagens analisadas. Um jogo que o Inter melhorou no segundo tempo, né? Conseguiu criar um pouco mais, tanto que fez o gol, conseguiu ter um pouco mais de volume, mas não tanto, mas muito melhor também do que o primeiro jogo da semifinal. E agora eu vou compartilhar com vocês o campinho que eu separei aqui para mostrar um pouco de como que o Grêmio marcou o Inter, né? Então, o único jogador que marcava lá na frente era o Diego Souza. Ele marcava mais ou menos num 4-2-3-1 ou 4-4-1-1, como quiserem chamar. O Diego Souza era o único cara que marcava, né? E aí o Inter tinha o Wesley lá na profundidade, os pontas do Grêmio, os jogadores de lado de campo, eles desciam bastante, né? Eles afundavam bastante, então ficava muito difícil de fazer essa penetração e muito difícil dos jogadores que davam amplitude, né? No primeiro tempo ali o Bustos, as bolas que eram invertidas para o Bustos, muitas vezes eram 2 contra 1 ou muitas vezes já tinha um jogador colado nele, né? Porque o game ele conseguia proteger bem o funil e além de proteger bem o funil, protegia muito bem a amplitude do campo, né? Aí tu tinha o Tyson no início do jogo, né? Aberto pela esquerda, Maurício e também o David pelo meio, o Edenilson e também o Lisieiro, o Gabriel como os volantes, o Bustos um pouquinho mais aberto, e aí tu tem Lisieiro, Kaique e o Bruno Mendes. Mas não era efetiva, a única pressão nos zagueiros ia ser do Diego Souza. Né? Tu tem um jogador para marcar 3, então não precisava ter esses 3 jogadores. O Liseiro ele podia avançar um pouco mais, né, para conseguir progredir, e algo que também o Inter não fez eram as atrações, né, as fixações de marcação. Né? O Wesley não conseguia fazer o arraste de algum jogador, não fazia, não conseguia abrir espaço. O Grêmio ele ficava fixo na marcação, e o Inter não soube jogar contra o Grêmio. Né? Não tinha um arraste, não tinha um sai da zona, né? Sai da referência, o Wesley, por exemplo, né? Arrasta um zagueiro, fixa o zagueiro e abre o espaço para algum jogador infiltrar. Isso não aconteceu no jogo. Isso não aconteceu. E isso fez com que o Inter ficasse muito estático no campo. Né? Apesar das movimentações, eram movimentações que não surtiram efeito nenhum. Né? No segundo tempo, o Bustos ele ficou com um lateral um pouco mais base, e aí o Caio Vidal ele jogava aberto pela direita, tu tinha o Edenilson entrando um pouquinho mais na entrelinhas e o Gabriel como homem. Então tu tinha 5 jogadores construindo contra 2 marcadores do Grêmio. Então tu tinha muito mais jogadores construindo a jogada do que atacando. E quando o Inter chegava no último terço, tu tinha 4 mais 4, e às vezes até esse jogador descia um pouco mais, né? Então tu tinha de 7 a 9 jogadores do Grêmio marcando bem baixo, né? Bem baixo. E o Inter tinha poucos jogadores. O Inter tinha o Caio Vidal, Tyson ou Maurício, o Wesley e o Edenilson. E aí tinha 5 jogadores construindo a jogada. A construção ela acontecia, porque tu tem muita superioridade numérica aqui. Tu tem 4, 5 jogadores marcando contra 1, 2 do Grêmio, né? Então a construção ela acontecia, o Inter conseguia chegar nessa faixa do campo, conseguia chegar um pouco mais no terço final, né, no último terço do campo, mas quando chegava nessa parte aqui, não tinha jogador para jogar. O Grêmio fechava muito bem, fazia um quadrado de marcação, né, ou até quando chegava na ponta, tinha 2, 3 contra 1, 2 do Inter. Então sempre tinha superioridade nessas zonas do campo. A única zona que não tinha superioridade era na zona onde tinha mais jogadores do Inter, né? Então o Grêmio ele fez um papel tático, o Roger fez um papel tático muito interessante e que surtiu muito efeito porque o Inter não conseguiu manipular essa estratégia do Grêmio. O Inter teve poucos jogadores para conseguir a finalização, teve poucos jogadores para atrair o marcador, né, para tirar o marcador da zona e abrir espaço para alguma infiltração de algum jogador. O Edenilson é muito forte na infiltração, ele não fez nenhuma infiltração no jogo. Né? Então,
pontos muito negativos aí no Inter. Também o Medina ele não alterou a equipe. Não sei se ele percebeu que isso estava dando errado, mas ele não fez nenhuma alteração para que o jogo mudasse. Né? As únicas alterações que ele fez foi no final do jogo, em alterações mesmo de jogadores, e alterações táticas a equipe ficou a mesma. A única alteração foi o Bustos recuando um pouco mais e o Edenilson tentando se infiltrar no entrelinhas. Mas isso não surtiu efeito porque ele ainda tinha muito mais jogadores construindo do que jogadores num terço final. Na entrevista no Roda Viva do Abel Ferreira, né? E ele disse que se tu tem 5 a 6 jogadores defendendo, tu precisa ter mais jogadores atacando, porque tu vai ter muito mais facilidade para criar jogadas, né? Claro que não é uma matemática, o futebol não é uma matemática exata, né? Os jogadores se movimentam em campo, as dinâmicas mudam, mas sendo grosso, né? Sendo um modo grosso assim, direto, curto e muito simples, tu tem 4 a 8 jogadores do Grêmio defendendo, né, com os volantes e os pontas sendo incluídos também, mas aí tu tem 5, 6 jogadores do Inter atacando, tem uma inferioridade numérica muito grande, e isso fez com que o Inter não conseguisse furar o bloqueio do Grêmio, né? Mas teve melhoras, a gente tem que ressaltar que teve algumas melhoras, foi positiva a entrada do Lisieiro e a saída do Cuesta. Bruno Mendes e o Kaique formaram uma dupla boa. Hoje o Kaique é titular absoluto. Gostaria de ter visto no Gauchão o Moledo jogando. Acho que ele faria uma dupla interessante com o Kaique. Né? Bustos jogou muito bem. Né? O Tyson eu esperava muito mais, apesar do gol, ele não conseguiu jogar. No primeiro tempo foi anulado pelo Rodrigues, tanto que ele mudou de corredor, né? Saiu da esquerda para ir para o meio. O Wesley até agora ele não consegue jogar. Não sei se é insegurança pela lesão que ele teve, mas ele até agora, na minha visão, o Cadorini é titular. E o Cadorini entrou muito tarde até. Né? Entrou muito tarde. As mudanças, as alterações de jogadores que o Medina fez foi muito tarde. Foi quase chegando aos 40 minutos de jogo. E a única alteração que ele fez foi por causa da lesão do David, que entrou o Caio Vidal, que até fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo, ele conseguiu ir para cima, é um jogador de característica de drible, que tenta arriscar. Ganhou algumas ocasiões, né? Algumas tentativas de drible. Ele foi efetivo, mas também eu acharia muito interessante ele, ao invés de ter jogado pelo lado direito, ter jogado pelo lado esquerdo, com o Maurício por dentro e o Bustos fazendo o papel de jogador, dando amplitude pelo lado direito ao invés do Caio, né? Que aí com o Caio aberto pela direita, o Bustos tinha que recuar. Né? Isso para mim não faz muito sentido. Mas foi um jogo que o Inter mostrou melhora do primeiro para o segundo tempo, isso é um ponto positivo, não tem como negar isso. Né? E foi muito melhor também do que no primeiro jogo, da semifinal, onde perdeu de 3-0. Falta acabamento, falta finalização, falta saber manipular os jogadores adversários, tanto em situação de 1 contra 1, tanto em situação de atração da marcação, para que abra espaço nas costas para infiltração de algum jogador. Né? Falta algumas coisas que o Medina precisa rever, ou se o Medina sair, o outro técnico precisa trabalhar muito bem. O Inter ele tem potencial para melhora, né? Isso até foi falado na transmissão, mas precisa ser muito bem trabalhado isso. Tem jogadores com potenciais, tem jogadores que ainda podem chegar, a janela fecha dia 12, tem ainda bastante tempo para fazer alguma contratação, o Wanderson vai estrear ainda, né? Então o Inter vem olhando o mercado com bastante carinho, principalmente vindo da Ucrânia e da Rússia, né? Então o elenco ainda pode ser um pouco mais encorpado, e como o Tyson falou, quem quer ficar no Internacional, fica, mas quem não quer, tem que sair. O Inter precisa rever esses jogadores, esse plantel, porque muitos jogadores ali eles não demonstraram que podem fazer parte do elenco no decorrer dessa temporada. Né? Então, e eu não falo dos jovens, eu falo de outros jogadores, né? Que a gente sabe muito bem quem são, né? Não vou ficar repetindo aqui,
jogadores que não demonstram, eu não digo vontade, mas que poderiam dar muito mais, né? Poderiam dar um retorno muito maior do que qualquer outro jogador que o Inter tem. Mas isso a gente não vê isso. Mas enfim, é isso. Essa foi a análise do Grenal, né? O Inter desclassificado, o Grêmio avança para a final, vai enfrentar o Ipiranga, que pela primeira vez está na final do Gauchão. Parabéns ao Ipiranga, parabéns ao Grêmio. O Inter aí fica pelo caminho, vai se preparar agora para a Sul-Americana. Na sexta-feira vai ter live falando sobre a Sul-Americana e a gente vai ver quem que o Inter vai pegar no grupo. Vamos ficar alerta. O Inter vai ter um tempo aí para conseguir treinar, ter alguns ajustes, melhorar algumas coisas que precisam ser melhoradas. E é isso. Se tu curtiu o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Já deixa aqui nos comentários o que tu espera do Inter para essa temporada, se tu ainda gostaria de ver o Medina no comando do time, e o que tu achou do Grenal. Deixa um comentário aqui, beleza? Tchau, tchau, um abraço.